E aí, galerinha do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à correção do plano de ensino tutorado do Estado de Minas Gerais, o PET 3, semana 2, e continuaremos falando sobre bactérias e a sua importância para a nossa vida, suas características e importância para a nossa vida. Se você curte os nossos vídeos, já pausa o vídeo, deixa o seu joinha aí. E se não é inscrito no canal da Trilha da Biologia ainda, por favor, faça sua inscrição clicando no sininho para receber mais aulas como essa. Então vamos lá. O fenômeno das florações bacterianas nos ambientes aquáticos de abastecimento tem causado grande preocupação em razão da natureza neurotóxica e hepatotóxica de certas cianobactérias que, em geral, proliferam nos mananciais eutrofizados, como consequência do excesso de nutrientes presentes nas águas e das condições ambientais próprias. Considere o exposto e responda. Esse enunciado é muito interessante, pois fala sobre um grupo de bactérias capazes de fazer fotossíntese, denominadas cianobactérias. Elas, quando morrem, podem liberar na água, quando ficam sem luz, podem liberar na água neurotoxinas, toxinas que atingem o cérebro, ou hepatotoxinas, toxinas que atingem o fígado e que podem, inclusive, causar a morte das pessoas. Mas não é esse o tema da nossa questão. O tema da nossa questão é abordar as cianobactérias. O que são, as cianobactérias? E a que reino pertence esse grupo de organismos? Bom, cianobactérias, como eu disse, são um grupo de bactérias capazes de realizar fotossíntese. E, por serem bactérias, só podem pertencer a apenas um reino, o reino Monera, que é exclusivo das bactérias. Então, uma resposta possível seria: são um grupo de bactérias capazes de fazer fotossíntese, sendo bactérias, então fazem parte do reino Monera, que é o reino das bactérias, exatamente como eu disse. Tá? Como esses organismos se classificam do ponto de vista nutricional? Então, pensando na nutrição, já que elas fazem fotossíntese, são organismos autotróficos, capazes de produzir o seu próprio alimento. Tá? Sendo procariontes mais primitivos, que componentes estruturais, como que é a estrutura dessa célula, que componentes estruturais estão presentes em suas células? Aí é lembrar da aula passada, onde abordamos os componentes estruturais das células procariontes. Tá? Então, a resposta poderia ser membrana plasmática, parede celular, que fica antes da membrana plasmática, inclusive, feita de proteínoglicanos. Tá? Membrana plasmática que toda célula tem. Citoplasma, que é o ambiente, onde vai ficar imersas ali as organelas e o DNA. Organelas essas que são apenas praticamente o ribossomo, tá? Não temos organelas membranosas, tá? Vamos ter algumas lamelas também nas cianobactérias, tá? Onde ficam os plastos, que vão absorver a luz. Tá? Não coloquei isso aqui, coloquei componentes básicos de toda célula bacteriana, de toda célula procarionte. E o DNA, o material genético, que é um cromossomo circular. Tudo bem? Nessa questão 2, nós temos o assunto sobre bactéria causadora do botulismo. Veja, Ana comprou uma lata de salsicha cuja tampa se encontrava estufada. Em casa, recomendaram que ela voltasse ao supermercado e pedisse a substituição do produto, pois a salsicha poderia estar contaminada com a bactéria que causa o botulismo, a Clostridium botulinum, uma parente próxima da Clostridium tetani, bactérias anaeróbicas restritas, ou seja, só sobrevivem em ambientes com pouco ou nenhum oxigênio. Caso a salsicha estivesse contaminada, o estufamento da tampa teria sido causado por... Então vejamos, se essas bactérias elas sobrevivem em ambientes com pouco oxigênio, eu já vou excluir a alternativa da A. Sabemos que essas bactérias que causam botulismo, elas realizam um fenômeno chamado respiração anaeróbica, ou seja, respiração na ausência de oxigênio. E esse fenômeno acaba por liberar o gás CO2, de modo que a nossa resposta da 2 aqui
só pode ser letra D. Na 3, uma questão do Enem de 2003, levando-se em conta os fatores que favorecem a reprodução de bactérias responsáveis pelo botulismo, mencionadas no item anterior, conclui-se que as toxinas que causam o botulismo têm maior chance de serem encontradas onde? Nós vimos aqui na questão anterior que foram encontrados em alimentos enlatados, olha, feitos em latas que estão protegidos do oxigênio. Então, vamos olhar as alternativas. Letra A, em conservas com concentração de 2 gramas de sal em 100 gramas de água. Então, essa concentração de sal é pequena, não desfavorecendo a permanência da bactéria no ambiente, pois o excesso de sal pode gerar um ambiente super salino que impede o crescimento de bactérias, como é o caso do charque, tá? Uma carne salgada que fica ao sol, fica em contato com o oxigênio, então não vai ter problema com o botulismo. Já eliminamos aqui a letra E e a letra A parece ser a nossa resposta, pois aqui está falando que é um alimento em conserva, ou seja, um alimento enlatado, típico da bactéria botulínica. Então, nossa resposta da 3, letra A. Tá? Nas linguiças fabricadas com nitrito e nitrato de sódio, elas vão ficar em contato com oxigênio. Em alimentos, nos alimentos logo após terem sido fervidos, vai haver a morte das bactérias pelo calor. Tá? E no suco de limão, o pH é muito baixo para a sobrevivência dessas bactérias. Assim, resposta da 3, com certeza, letra A. Na 4, a gente tem o seguinte: as principais ferramentas empregadas na tecnologia de DNA recombinante são as enzimas de restrição, que têm a propriedade de cortar o DNA em pontos específicos. O papel biológico dessas enzimas bacterianas na natureza, veja bem, né? Essas enzimas de restrição que cortam o DNA bacteriano, elas servem na natureza para quê? Essas enzimas de restrição, elas estão presentes nas bactérias e a gente percebeu que elas servem para cortar do DNA bacteriano um DNA externo à bactéria que adentrou ali e se fixou no DNA bacteriano, como é o caso dos DNAs virais dos bacteriófagos, tá? Vírus que infectam bactérias. E assim a bactéria acaba se protegendo da infecção com o bacteriófago. Ela fica observando dentro do DNA dela qual DNA que é o dela e se existe um DNA exógeno vindo de fora. Se ele veio de fora nocivo, as enzimas de restrição vão fazer o recorte. E assim, a alternativa que está mais correta aqui seria novamente a letra A. Proteger as bactérias contra vírus bacteriófagos que infectam bactérias. Tá? Então, reparar o DNA bacteriano que sofreu mutação deletéria não seria o caso. Uma mutação deletéria, o DNA perde uma parte, não teria sentido usar enzimas de restrição numa parte que já foi perdida. Tá? Vai recortar o que, se não existe o que recortar? Tá? Auxiliar no processo de duplicação são outras enzimas que fazem isso, dentre elas a DNA polimerase. Tá? Auxiliar no processo de transcrição, quem mais auxilia é a enzima RNA polimerase. E no processo de tradução, quem participam são os ribossomos, tá? Para ler o RNA mensageiro e juntar os aminoácidos. Então, questão 4 resolvida, letra A. Nessa penúltima questão nossa aqui, a questão 5, vem falar de um fator muito interessante sobre as bactérias, que é o fato delas poderem trocar pedaços de DNA entre si. Vamos ler o enunciado. As bactérias apresentam alguns mecanismos que permitem a recombinação genética. Esses mecanismos são considerados por muitos autores como uma forma de reprodução sexuada, porém outros preferem afirmar que se trata apenas de uma forma de mistura, de recombinação. Identifique as formas de recombinação genética nas bactérias e caracterize cada uma. Bem, já de antemão, deixo aqui para vocês uma dica. Reprodução tem que ser sexuada, tem que haver a união de 2 organismos para gerar um terceiro. Tá? No caso aqui, essa união entre 2 bactérias representadas na figura aqui não gerará uma terceira bactéria, e sim 2 bactérias geneticamente diferentes por terem trocado DNA. Por isso, eu não considero também que seja uma forma de reprodução de bactérias.
pois bactérias não se reproduzem sexuadamente, apenas de maneira assexuada por um processo chamado de bipartição. Então vamos lá, mas quais são as formas de recombinação genética que existem? A figura nos dá uma dica. São 3 as formas de recombinação existentes. Tá? A primeira envolve o vírus bacteriófago, trazendo o DNA de fora da célula. E esse fenômeno é denominado transdução. Transdução é quando um vírus, ao entrar numa bactéria e se reproduzir, ele corta pedaços do próprio vírus, do próprio DNA bacteriano e acaba levando consigo na hora de fazer suas cópias. Então ele vai trazer um pouco do DNA viral, mas também um pouco do DNA bacteriano. E assim passa DNA de uma bactéria para outra nesse processo de reprodução. O segundo momento aqui, ó, esse momento em que as bactérias estão encostadas e que a membrana está fazendo uma ponte aqui, a gente usa aquelas fímbrias, pequenas projeções da membrana, também chamadas de pile. Elas formam uma ponte, tá, oca de membrana entre as duas bactérias, e a bactéria doadora passa plasmídios, DNA não nuclear de resistência, um upgrade para outra bactéria receptora. Tá? Então, nesse caso, nós teremos a conjugação, quando bactérias trocam plasmídios de DNA através de uma ponte formada por prolongamentos da membrana. É a forma mais brilhante de aumento da variabilidade que eu acho em bactérias, é o fenômeno da transformação. Na transformação, as bactérias são capazes de absorver o DNA que está disperso no meio. Então, é muito interessante isso para nós. Tá? Então, aí estão as 3 formas e a sua descrição respondendo à questão. E a última questão de hoje, a questão 6, é uma questão de cunho pessoal. Está pedindo para você identificar em sua casa produtos fabricados com auxílio de bactérias ou que combatem as bactérias e registre em seu caderno. Em seguida, explique para que serve esse produto e se ele apresentar informação do tipo de bactéria utilizada ou para que tipo de bactéria pode ser utilizado, como um medicamento, por exemplo, um antibiótico, por exemplo. E aí pesquise sobre a espécie ou gênero indicado no rótulo ou na bula. Então aqui, ó, quando fala rótulo e bula, tá podendo mostrar para você aqui que pode ser um produto que você tem na sua casa ou pode ser um medicamento que você tem na sua casa. Sabemos que vários antibióticos já existem no mercado com o intuito de matar bactérias nocivas, poderia ser um exemplo. Mas como essa resposta é uma resposta de cunho pessoal, ó, eu coloquei aqui o seguinte. Coloquei o queijo produzido pela fermentação láctica, né, fermentação do leite aí, por bactérias do gênero Lactobacillus. Coloquei o leite fermentado, que a gente normalmente chama de Yakult, né, por causa da marca aí, que é feita também com a bactéria Lactobacillus do tipo Caseichiota. E coloquei aqui o óleo de cozinha. Tá? A maioria dos óleos de soja é produzido com uma soja transgênica, tá? Que é uma soja enriquecida com DNA de outra espécie para a produção de mais soja resistente a pragas, tá? E isso, para que esse DNA externo consiga adentrar dentro da soja, a gente usa como veículo bactérias como a bactéria Agrobacterium tumefaciens, que leva esse DNA para dentro da soja e depois faz a soja ali crescer saudável, resistente a agrotóxicos, resistente a pragas, e aí o pessoal pega essa soja e faz o óleo de soja. Se você pegar um óleo de soja lá na sua casa e encontrar um símbolo no formato de um triângulo amarelo com um T no meio, é indicativo de que ele é produzido com produtos transgênicos. Tá? Então aqui eu coloquei 3 exemplos, você poderia colocar outros que você quiser. Eu vou ficando por aqui essa semana. Agradeço a paciência e a audiência de vocês. Peço que não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. E semana que vem tem mais. Obrigado, galera, e até a próxima.